Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício, de Geografia. Sou o professor de vocês, dos segundos anos. E vamos lá para mais uma aula, tá, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre o BRICS, que é aquele tema que eu passei para vocês lerem um texto do livro, tá? Vou compartilhar a tela aqui para ficar melhor, tá? E aí fica melhor o entendimento, beleza? Pode ser que o computador esteja um pouquinho lento, o slide um pouquinho lento, mas no fim tudo dá certo, beleza? Então vamos lá, só fechar aqui essa paradinha. Beleza. Então, galera, só para vocês entenderem, BRICS, o termo BRICS, ele é um agrupamento formado por 5 países, tá? Que foi denominado lá em 1991, tá? Depois vocês vão entender a formação, quem que iniciou, quem que foi anexado por último, essas coisas, tá? E uma coisa que a gente tem que entender é que esses 5 países são países emergentes, então são países subdesenvolvidos que estão emergindo para se tornarem desenvolvidos, ok? Tranquilo? As iniciais aqui dos países, então BRICS vem de B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e o S de África do Sul, de South Africa, ok? Então seguindo aqui, tá? Vamos seguir o slide aqui. Seguindo aqui o slide. Vamos lá, então, BRICS. Então, o conceito BRICS, como já falei para vocês, ele se iniciou lá em 2001 pelo economista Jim O'Neill, tá? Para referir os 5 países que apresentarão maiores taxas de crescimento econômico até 2050. Consequentemente, com esse crescimento econômico, obviamente que vai melhorar alguns dados nesses países, tá? Então, seguindo aqui, sobre o conceito, tá? Então, o agrupamento começou com 4 países, né, que se chamava BRIC, tá? E por último, em 2001, foi inserido a África do Sul, tá? E aí ficou o BRICS, tá? Então, a inicial o BRICS significa a inicial de todos os países. Então, seguindo aqui, tá? A primeira cúpula oficial aconteceu apenas em 2009, tá? 8 anos após, né, a ideia do economista, né? E o Brasil teve representante presidente da época, que era o Lula, né, Luiz Inácio da Silva, o Dmitry Medvedev, tá? Que ele era o presidente na época e o Vladimir Putin era o primeiro-ministro. O representante da Índia e o da China, não vou falar porque esses nomes são complicados, mas está aí para vocês entenderem, certo? Então, importante para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Importante. O BRICS não é um bloco econômico, como é a União Europeia, como é o Mercosul, como é o NAFTA, como outros blocos econômicos pelo mundo, tá? Os 4 países fundadores procuravam formar um clube político ou uma aliança, assim como existe a OTAN, como existe, né, a questão anglo-saxônica dos Estados Unidos e Canadá, né? Então era uma aliança ou um clube político para estar agrupando esses 4, 5 países para determinar crescimentos econômicos, tá? E assim converter seu crescente poder econômico em maior influência no contexto geopolítico, tá? Essa questão de influência geopolítica ela é muito importante no contexto atual, tá? Porque você tem que ter influência na questão econômica e principalmente na geopolítica global, e países emergentes, como a gente bem sabe, não tem muita voz e vez no contexto internacional. Então, uma das intenções dessa era ter uma maior influência no contexto geopolítico. E é claro, com países como Brasil, China, Rússia, Índia e, mais ao lado, África do Sul, são países enormes, com populações grandes, com PIBs grandes, né? E territórios grandes, né? Então, tem que ter uma influência maior, certo? Outros contextos importantes que são as relações bilaterais entre os países do BRICS, né, têm sido conduzidas com bases no princípio de não interferência, tá? Não interferência nas questões de economia, tá? Igualdade e benefício mútuo. Essa é a base para ter acordos bilaterais, né? Quando se tem acordos unilaterais onde só um lado tem melhores fatores, melhores números, não é interessante. Então, as relações bilaterais têm a intenção de que os dois países que estejam inteirando qualquer comércio ou qualquer, né, acordo, que os dois países estejam ganhando. Tranquilo? Então, seguindo aqui. Aqui neste mapa, né, está a localização dos países, tá? Então, notem que o território é muito grande, né? Se for juntar esses 5 países, né? É claro que o território da África do Sul é um pouco menor, mas ainda geopoliticamente falando, no contexto global, é uma questão de localização importante em praticamente todos os continentes, tá? O único continente que não está inserido em nenhum país é a Oceania. Então, seguindo aqui, esse aqui é o emblema do BRICS aqui, tá? Que é um G e um 5 e 5 estrelas, tá? Então,
Quando vocês verem alguma prova, algum vestibular, vocês vão ver este emblema, tá? Seguindo aqui, né? Coloquei um slide aqui sobre uma dica, né? É bom saber, né? Os países integrantes apresentam situações de desenvolvimento parecidos, tá? E a União visa cooperar para alavancar suas economias em escalas globais. É claro que, quando a gente fala em alavancar suas economias, é claro que a China está muito à frente dos outros países, tá? Não só dos países desse acordo, né? Desse aglomerado de países, né? Mas num contexto global é o país que mais cresce, né? Em todo o mundo, inclusive nesta pandemia, é o país que mais cresceu, né? E a União visa a cooperação para alavancar este grupo de países, né? Com a sua importância global, tá? Seguindo aqui também, tá? Características dos países do BRICS, né? Primeira delas, extensão territorial grande, tá? O Brasil é o segundo país com maior território nas Américas, perdendo só para os Estados Unidos, tá? A China é um território grande, a Rússia é o maior território do mundo, tá? A África do Sul tem um território grande na África e a Índia também tem um território grande. Estabilidade econômica recente. É claro que quando a gente fala de China e Índia e Rússia, são países que têm uma estabilidade maior. A África do Sul e o Brasil já estão um pouquinho atrás, principalmente o Brasil, né, que a gente vive uma estabilidade econômica enorme, né? Outra questão, produto interno bruto em ascensão, que é o PIB, né? Claro que com a pandemia isso atrapalhou um pouco, né? Apenas a China conseguiu crescer com valores expressivos e a Índia, tá? Outra questão importante do BRICS é uma disponibilidade de mão de obra muito grande, porque tem uma população muito grande. A Índia, a China e o Brasil têm populações enormes, né? E a Rússia também. E um mercado consumidor em alta, certo? Existem mercados consumidores nesses países, certo? Então, outras características que eu vou comentar para vocês aqui, né? Voltando aqui, grande disponibilidade de recursos naturais, né? Notem que o Brasil é um dos grandes países no mundo que exporta recursos naturais, tá? Aumento nas taxas de desenvolvimento humano, que é o IDH, que a gente já comentou em sala de aula, tá? Valorização no mercado de capitais, que é muito importante na questão econômica também, né? E investimentos de empresas nos diversos setores da economia. Aquilo que a gente comentou na sala, né? Países subdesenvolvidos, né, geralmente, né, foram industrializados por países desenvolvidos. E quando a gente fala de investimentos de empresas nos diversos setores da economia, são nos 5 setores da economia. Setor primário, agricultura, tem investimento. Setor secundário da indústria, tem investimento forte. Setor terciário, tem investimento, que é o setor de vendas, né, de comércio. Setor quaternário, que é o setor de tecnologia, né? As tecnologias está em grande ascensão também. E o setor quinário, que é o setor de ONGs, sem fins lucrativos, a gente deixa um pouquinho ao lado. Mas nos 4 setores, primário, secundário, terciário e quaternário, tem investimentos de todos os lados na economia. Principalmente na China e na Índia, tá? E o Brasil e a Rússia correndo um pouquinho atrás também. Então, seguindo aqui, os objetivos do BRICS, tá? Trabalhar coletivamente, óbvio, né? Quando você cria um bloco econômico, quando você cria um grupo de acordos como esse, você tem que trabalhar coletivamente para os 5 países estarem crescendo. Acordos financeiros, notem quantos acordos o Brasil tem com a China, com a Índia, com a Rússia, com a África do Sul, né? Por exemplo, na vacina, o Brasil tem enormes acordos, né? Agora, depois da tensão entre Bolsonaro e a China, né? Mas o Brasil tem acordos de importação de vacinas ou trocas de tecnologias, tá? Diálogo, né, que é muito importante no contexto nacional, essas questões de você ficar, por exemplo, acusando outros países de, fez o vírus chinês, ou, né, não é legal, tem que ter o diálogo entre os países, principalmente entre os presidentes, tá? Não ter o diálogo em nenhuma esfera da sociedade é bom, tá? E quando se fala em relações de países, é pior ainda, certo? Por quê? Vivemos num mundo globalizado, os acordos são importantes, principalmente num grupo de países emergentes que estão crescendo muito, o diálogo é ainda mais importante. Seguindo aqui, tem uma interação política, tá? Uma interação política na questão de ver os seus objetivos, o que os seus países precisam, querem, buscam, e aí tem uma interação entre os países para o seu desenvolvimento. Ampliação de contatos, principalmente inserir outros países emergentes, como México, Argentina, ter esses contatos, ter esses países para ter mais mercado, amplos mercados, né? E ter uma cooperação mútua entre os países. Não adianta só a China ter cooperação com o Brasil não ter cooperação com a China. Então, tem que ser uma cooperação mútua entre esses 5 países, tá? E desenvolvimento de projetos
entre estes países, ok? Por exemplo, um projeto que o Brasil quer fazer um intercâmbio com a África do Sul. É esse tipo de desenvolvimento que os países buscam, certo? Seguindo aqui. Aqui temos uma imagem do BRICS no Rio+20, né? Na conferência que existiu, né? No Rio de Janeiro. Desculpa, não foi no Rio de Janeiro, foi na Índia, tá? Em Nova Delhi, mais precisamente lá em 2012, né? A gente vai chegar em questões das conferências, né? Conferências que existem da ONU, né? Então, o que o BRICS buscava na conferência de 2012, combate à pobreza, desenvolvimento sustentável, que é uma temática muito falada no contexto atual. Não adianta você desenvolver teu país, mas você destruir teu país, por exemplo, nas questões das queimadas, na questão da floresta, na questão da água, né? Então, você ter um desenvolvimento mais sustentável para as próximas gerações consigam viver com sustentabilidade, né? A gente vai trabalhar nisso também durante o ano. Desafios ambientais e sociais, uma temática muito atual, um debate muito atual entre os países, tá? As questões ambientais é uma questão problema no nosso planeta, né? Que os países têm que ter esse compromisso, né, com o seu meio ambiente. Outra questão também importante que o BRICS tratou foi o aquecimento global. A gente sabe que o nosso planeta ele está aquecendo acima do que, né, outras épocas. Isso é um problema, vai acarretar problemas, seja na agricultura, seja, né, em problemas ambientais, tá? Alimento e energia, né, essa questão da fome também que a gente já comentou, a questão da energia, né, luz elétrica, ter energia para todas as pessoas no mundo. Existem pessoas que infelizmente ainda não têm energia elétrica em casa, tá? Preservação dos recursos naturais, que eu já comentei para vocês, isso é muito importante, mas principalmente na questão da água, tá? E desenvolvimento dos projetos entre os países, uma maior cooperação global, tá? Seguindo aqui, tá? Aqui uma foto do BRICS fazendo uma reunião no Brasil, no ano da Copa do Mundo, tá? E em julho de 2014 assinaram um acordo oficializando a criação do Banco do Desenvolvimento, NDB, o Banco do BRICS. Então, olhem que interessante. 5 países emergentes criariam um banco. E esse banco faria faz uma diferença enorme você ter um banco como o FMI, como o Banco Mundial, porque você poderia usar desse dinheiro que os países estavam injetando para, né, a utilização de projetos, para desenvolvimento, para gerar emprego, para gerar renda, para municiar as indústrias desses países que queiram dinheiro emprestado para que ampliem suas indústrias, suas empresas, tá? Mas, né, como né, resultado, né, desagradou profundamente os Estados Unidos e a Inglaterra, né, que no contexto internacional emprestam muito dinheiro aos países, principalmente subdesenvolvidos e países emergentes, dentre eles Argentina, México, países da África, tá? E é claro que quando a gente vê num contexto global, a China tem passado os Estados Unidos nesse contexto de empréstimo de dinheiro, de gerar desenvolvimento nos países, tá? E gerou desagradou esses países porque são responsáveis pelo FMI e o Banco Mundial, que são, né, instituições mundiais responsáveis por empréstimos, por ajudas entre os países e com certeza com juros altos, principalmente em países em crises econômicas, certo? Existiu uma discussão entre isso, mas, né, acabou acontecendo e isso é muito importante, certo? O principal objetivo desse banco é o financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento, que eu já falei para vocês, em países pobres e emergentes, países subdesenvolvidos, países emergentes. Países pobres, praticamente todos os países africanos, emergentes, já comentei para vocês, México, Tailândia, Argentina, Turquia, Paquistão, esses países, tá? E deverá também impulsionar ainda mais o comércio entre os 5 componentes do grupo. É claro, né, pessoal? Quando você gera demanda, você gera emprego, você gera renda, é óbvio que você vai gerar ainda mais o comércio, certo? Então, atualmente o BRICS são detentores de mais de 20% do PIB mundial, formam o grupo de países que mais cresce no planeta, tá? Representam 42% da população mundial, vocês têm dimensão disso, de 42% da população mundial. Imagine o mercado que existe, né, nesses países, tá? E 45% da força de trabalho, a força de trabalho na idade ativa de 16 anos a 60 anos e tem o maior poder de consumo do mundo, certo? Imaginem mais ou menos a população desses países, tá? A China tem 1,4 bilhões de pessoas.
A Índia tem 1,3 bilhões. O Brasil tem 210 milhões. A Rússia tem um pouco menos, tá? Mas notem o tamanho da população, o tamanho do consumo, certo? Então, a cúpula do BRICS aconteceu em Brasília, né? Foi a primeira que o Bolsonaro participou, tá? Em novembro de 2019. Aconteceu aqui no Brasil, tá? E as dificuldades que o grupo apresenta no campo político, desafios bilaterais entre a China e a Índia, né? Uma disputa territorial, né, que existe bem na fronteira entre os países, tá? E uma possível guerra, né, mas que ainda não aconteceu e a gente torce para que não aconteça, tá? Posicionamento do presidente Bolsonaro em torno da crise da Venezuela e também na questão da China. A questão da Venezuela por ser um país que julga o Bolsonaro ser comunista e aí está passando por inúmeros problemas. Porém, a Venezuela é uma grande aliada da Rússia, tá? Do Vladimir Putin. E aí estremeceu essa questão, né, de o posicionamento brasileiro em questão à Venezuela, né? Inclusive, tem a questão das migrações, né? O pessoal vindo da Venezuela para o Brasil, né? Temos venezuelanos aqui em Lages, tá? Outras questões aqui no campo econômico, o desequilíbrio entre os desempenhos nacionais dos países nos últimos 5 anos. Por exemplo, o Brasil tem crescido pouco, a China tem crescido muito, a Índia tem crescido bastante, e os outros países não acompanham esses dois países, tá? Então, enquanto a Índia e a China, né, continuam a crescer, Brasil e Rússia não acompanham esse crescimento, tá? Isso é um problema político, tá? Então, galera, a aula de hoje é uma aula rápida, tá? É uma aula bem tranquila sobre o BRICS. Gostaria que vocês entendessem o que era o BRICS nesse contexto internacional, tá? Por isso gravei essa aula. Nas turmas que eu tive aula segunda-feira, nos segundos anos, no segundo de Química 1, eu consegui dar esta aula, mas como a gente está em lockdown, eu não consegui dar para as outras turmas. Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Certo, galera? Qualquer dúvida, me mandem aqui no Classroom. Me mandem no WhatsApp, tá? O que você achar melhor, se você tiver alguma dúvida, tá? E lá no Classroom eu vou indicar o que vocês têm que copiar no caderno. O que eu vou pedir por enquanto? Tópicos, porque eu já expliquei tudo, né, que eu gostaria sobre este trabalho. Tranquilo? Aqui, Palmeirão, né? Para vocês, já viram aqui o campeão da América, campeão da Copa do Brasil. Para quem não foi na aula segunda de manhã, estava com essa camisa, né? Quem não foi, perdeu a oportunidade, certo? Então, fiquem com Deus, um abraço, tudo de bom.